Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar juntos uma jurisprudência de um tema que é queridinho pelas bancas de prova de delegado de polícia, que é o reconhecimento pessoal e fotográfico. Uma jurisprudência do STJ que veio aí sedimentar mais um pouco essa questão do reconhecimento. Nós vamos estudar ela porque ela versa sobre uma linha específica do artigo 226, então é importante a gente relembrar alguns pontos e estudá-la porque com certeza vai cair em prova, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Essa decisão está no informativo 806 do STJ, ela é da quinta turma. Esse processo está em segredo de justiça, então a gente vai pegar alguns elementos ali do resumo da decisão e trazer aí para a prática, para a questão ali da lei seca também, que a gente vai dar uma olhadinha, e para a prática policial, isso aqui é muito importante. Então, tem tudo para cair numa prova de delegado, seja ter que explicar numa discursiva ou no oral, porque é totalmente a prática policial. Então, a tese aqui da decisão é a seguinte: o procedimento de reconhecimento de pessoas, para sua validade, deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o artigo 226, inciso 2 do CPP, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento. Então, nesse caso concreto aqui, foi uma situação de roubo e um estupro de vulnerável, em que a vítima, na época ela tinha 9 anos, ela reconheceu o suspeito, que era o possível autor do fato. Só que o reconhecimento pessoal ali que foi feito teve diferenças entre as características físicas do suspeito e dos fillers, que são aquelas pessoas que são posicionadas ao lado do suspeito. Então, o suspeito era o único negro que estava ali para ser reconhecido, e as outras duas pessoas eram de cor branca. O que ocorre? Há uma distinção entre as características físicas e isso pode induzir a vítima a reconhecer aquele que se diferencia. Isso a gente vai ver aqui nos fundamentos da decisão que não pode ocorrer. Mas antes, eu queria só rememorar o artigo 226, não vou ler todo, mas o inciso 2, né, ali o 226 tem todo o procedimento, e o inciso 2 ele fala que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, aqui já fala realmente sobre as características das pessoas que têm que ser semelhantes, justamente para não induzir a pessoa a erro ou induzir a selecionar alguma pessoa, e isso consolida uma falsa memória na pessoa que depois não sai. Então, o reconhecimento acaba sendo nulo. Esse procedimento, ele é obrigatório, e quando a gente fala de reconhecimento pessoal, a gente tem que ter em mente essa decisão do STJ, foi o HC 598.886 de Santa Catarina, que trouxe todos os requisitos. Eu vou deixar ele aqui para vocês. Deixa eu sumir um pouquinho. Eu vou deixar ele aqui para vocês, porque ele tem que ser lido com muito carinho, porque ainda cai em prova, mesmo sendo ali de 2020, e fala, né, da questão de que o reconhecimento, ele tem que seguir obrigatoriamente o artigo 226 para ser considerado válido. E que se ele não seguir, ele não pode ser confirmado em juízo, mesmo que em juízo ele siga todas aquelas determinações do artigo 226, porque aí a memória da pessoa já está contaminada. Passando então para os fundamentos da decisão, né, dessa decisão referente ao informativo 806. No informativo, ali na decisão, começa justamente falando desse HC de Santa Catarina, que foi ali o parâmetro que trouxe a obrigatoriedade de se respeitar o artigo 226 e que invalida qualquer reconhecimento formal que não siga estritamente o que determina o artigo 226. Então, não seguir o rito é motivo de invalidar o reconhecimento. E mais, se o reconhecimento foi a única prova em que se baseou, né, se o reconhecimento inválido foi a única prova que foi baseada aquela decisão, a decisão, né, a condenação, ela tem que ser anulada, né? Então, só não vai ser anulada se for corroborada com outras provas, quando ela só for ela, né, o motivo da decisão ali, então vai ser anulado. Então, tem que ter muito cuidado, né, para não viciar ali aquele reconhecimento e estragar ali a própria condenação, ainda que seja suspeito, mas vai ter vícios naquele reconhecimento.
Então, nesse caso aqui, colocar pessoas brancas e uma negra para o reconhecimento, sendo que o suspeito é negro, viola esse dispositivo legal, pois tal arranjo não atende ao requisito de semelhança entre os indivíduos colocados para o reconhecimento. Basicamente, aqui é que há um viés de acreditar, né, da vítima induzir a selecionar aquela que é diferente. Então, essa exigência é para reduzir esse viés e a possibilidade de erro. Então, a presença de uma minoria de indivíduos que compartilham características físicas com o suspeito, neste caso a cor de pele, induz a testemunha a selecionar o suspeito baseado na distinção mais óbvia entre os participantes, em vez de uma identificação cuidadosa e detalhada. E isso compromete a justiça e a precisão do processo de reconhecimento. Então, se colocar, como já falamos, se colocar essa pessoa negra com os brancos, se a pessoa tem uma leve memória que a pessoa era negra, por óbvio, ela vai selecionar aquela que se distingue dos demais. Portanto, para estar em conformidade com o CPP e assegurar a integridade do processo de reconhecimento, é fundamental que todos os indivíduos envolvidos no procedimento de reconhecimento tenham semelhanças significativas com o suspeito. E aqui, muito importante, incluindo, mas não se limitando a características físicas como a cor da pele. Por quê, gente? Porque não basta que se limite a cor da pele, sendo que, às vezes, um está sendo reconhecido de boné, o outro sem boné, um com barba, um sem barba, isso acaba gerando uma confusão na vítima que pode, na vítima ou na testemunha também pode ser, que pode ali viciar e induzir a erro. Então, a questão do reconhecimento pessoal e fotográfico tem que ser feito com muito cuidado. Existem vários estudos referentes à memória, as próprias decisões do STJ trazem essas situações. Então, essas decisões, a partir de 2020, principalmente, elas são muito no sentido de que tem que seguir à risca o artigo 226, inclusive com essas pequenas características que podem ali gerar uma confusão naquele que reconhece. Bom, gente, essa aula, ela foi breve, mas eu reputo muito importante saber essa decisão, tá? É uma decisão que menciona especificamente o inciso do 226, então tem que saber o procedimento, tem que saber aqueles paradigmas ali, então voltem um pouquinho o vídeo ali, parem naquela tela da decisão do STJ, ali do HC de Santa Catarina, porque despenca em prova. Espero que tenham gostado, bons estudos, até a próxima aula.